Hoje eu queria conversar sobre um assunto, porque assim, vocês sabem que a gente está na Masterclass, né, Descomplicando a Exodontia, e que a gente tá passando as aulas, né? E na aula 2, eu mostrei uma forma de realizar a anamnese e a abordagem do paciente, né, o exame clínico, que é a forma como eu faço aqui no meu consultório, que é uma forma que faz com que você consiga extrair melhor as informações do seu paciente, tá? O que eu não falei, eu queria falar aqui hoje, tá? Por quê? Por que eu não falei? Porque normalmente quando eu vou falar sobre algum assunto, eu falo mais como da cobra. Você já deve ter percebido, se vocês já assistiram alguma das minhas aulas lá no YouTube, né? Que quando eu resolvo falar, meu Deus do céu, até eu tem hora que não entra. Eu falo demais. E se eu fosse falar sobre isso lá, acabaria ficando muito extenso, né? Então eu preferi deixar para comentar depois. Por que aquela forma que eu uso para poder fazer, para realizar a anamnese e o exame clínico, dá mais certo, né? Porque é uma forma em que a gente aplica, tá? Até no meu exame clínico, na minha anamnese, eu aplico gatilhos mentais. Ah, pronto, já outra dentista falando sobre gatilhos mentais, né? Ah, o pessoal do marketing usa gatilhos mentais, que não sei o quê. Assim, gente, a verdade é que gatilho mental é usado desde que o mundo é mundo. Não é nenhuma novidade, não. E até de alguma forma, as nossas relações interpessoais, a gente usa gatilhos mentais, tá certo? E você pode usar gatilho mental para qualquer coisa. Você pode usar gatilho mental para uma namorado, sei lá, né? Se é o seu caso, como também para aumentar a confiança, aumentar a forma como você se conecta com o seu paciente. Quanto mais você se conectar com o seu paciente, né? Ter uma relação bacana com o seu paciente, mais atenção ele vai te dar. E isso é bom, porque na hora que você precisar passar instruções para ele, que nossos tratamentos às vezes a gente necessita, ele vai tender a obedecer mais. Quem nunca passou um remédio que o paciente não tomou? Quem nunca passou um exame que o paciente não fez? Como é que eu consigo fazer meu paciente fazer os exames? Como é que eu consigo fazer meu paciente seguir as orientações? Gatilhos mentais. Tá? E aí o que acontece? Os gatilhos mentais são ferramentas de linguagem, né? O que é esse bendito desse gatilho mental? São ferramentas de linguagem em que a gente conversa com a parte do cérebro que toma as decisões, tá certo? A gente acha que as decisões que a gente toma, elas são feitas pelo consciente, certo? Alguém de forma consciente vai tomar aquele Mega Blaster sorvete Plus com 10 bolas de sorvete? Não, porque se a pessoa for consciente, ela vai falar, meu, isso aqui tem muito açúcar, isso aqui vai acabar com meu sangue, eu não vou ficar gorda e não vou tomar. Só que quem faz o comando das coisas é o nosso inconsciente. Então, ele permite que a gente tome um sorvetão. Então, os gatilhos mentais, eles falam justamente com essa parte do cérebro que realmente toma as decisões. E é uma parte do cérebro muito intuitiva, né? Ela não é racional. Então a gente toma às vezes decisões que não são racionais. Quem nunca comprou uma coisa na internet que depois não usou? Quem nunca acabou usando o cartão numa coisa que não queria usar, mas acabou comprando, né? É gatilhos mentais. E lá na aula, a gente usa um gatilho mental muito específico, que é um gatilho mental chamado gatilho mental da conversa. Sim, conversa é gatilho mental. O grande problema, gente, é que hoje todo mundo quer ser escutado. Não é? Todo mundo, tanto isso é verdade, que quando você chega perto de alguém e fala, nossa, eu tô com uma dor de cabeça, a pessoa logo em seguida fala o quê? Semana passada eu tive uma que eu nem enxergava direito. A pessoa nem te ouviu. Em vez de falar, nossa, caramba, eu vou ver se tem um remédio pra te ajudar, tal, né? A pessoa nem te ouviu, tá? Por quê? Porque é importante você ser ouvido. Então, quando você pega e ao invés de falar para o paciente, oi, tudo bem? O que você tem? Qual é o seu problema? Ah, tô com um dente aqui, doutor. E mal deixa o cara falar o que ele tem, já abre a boca, já tenta fazer a avaliação, você quebra isso. Eu acho muito importante a gente ouvir o paciente nos olhos,
tem que prestar atenção, tá? Não é que nem você fazer que nem você faz com a sua namorada e sua esposa, que você finge que tá prestando atenção e não tá prestando atenção. Inclusive, isso é muito ruim, tá? É para você prestar atenção no que ele tá falando. Você vai perceber que, primeiro, você vai tirar informações importantes daquilo que ele tá falando e também, principalmente com relação à sintomatologia, e também vai criar empatia. Assim, poxa, aquele doutor, ele me escuta. Eu já fechei avaliações, gente, de 8, 9 mil reais porque eu escutei o paciente. Ele foi no outro colega, e o colega, por ser especialista naquela área, tá, você vai ter que fazer quantos implantes, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, tantos reais. Aí a pessoa veio em mim. Às vezes eu tenho até menos experiência em implante odontia do que a pessoa, concorda? Tem gente mais experiente do que eu no mercado. Alguns, inclusive, estão aqui no nosso canal, de vez em quando aparecem aqui no nosso canal, o que me enche de orgulho. Mas eu escutei o paciente. Assim, o que te incomoda? É na mastigação? É no sorriso? O que te incomoda no seu sorriso? E eu escuto o paciente. Gatilho mental da conversa. Com o gatilho mental, você consegue duas coisas muito boas pra gente que lida com pessoas. Você consegue a atenção do seu paciente e você consegue que normalmente ele faça o que você pede. Claro, gente, isso tem que ser de forma honesta. Eu tô falando de coisas honestas. Não seria muito bom o paciente fazer todas as orientações que a gente passa para ele fazer? Escovar, passar fio dental, fazer o acompanhamento a cada 6 meses, que é importante, para que você consiga manter a saúde dele ao longo de 6 meses. Isso não é interessante? Não seria legal se você conseguisse, se os pacientes fizessem mais isso? Gatilhos mentais. Entendeu? Mas gatilho mental parece ser um negócio assim que é ruim, né? Você está enganando a pessoa. Sabe quem usava gatilho mental há 2.000 anos atrás? Um gatilho mental muito específico chamado gatilho mental da história. Era uma pessoa que há 2.000 anos atrás, para explicar as coisas da vida e como que a gente devia se relacionar com os nossos irmãos, explicava as coisas por história. O nome dele era Jesus Cristo. Ele chamava essas histórias de parábolas. Já ouviram falar deles? Já ouviram falar de Jesus? Então, ele usava gatilho mental, gente. O gatilho mental da história. O que é o gatilho mental da história? É você, através de uma história, explicar alguma coisa para alguém. É tão poderoso isso que 2.000 anos depois, nós continuamos a passar e a lembrar das histórias que ele passou pra gente. As parábolas. Quem não conhece uma parábola? A parábola do semeador, a parábola do filho pródigo. Tem várias para explicar justamente a mensagem que ele tinha. Então, o gatilho mental é uma coisa muito boa. E na aula 2, especificamente, eu mostro como usar o gatilho mental da conversa para justamente você conseguir todas as informações necessárias do seu paciente e também, né, realizar um exame clínico em que você vai se conectar com o seu paciente. Eu acredito muito, né, se vocês virem minha página, você vai ver que a minha página é uma página profissional lá no Facebook. E eu acredito sim na divulgação digital. Eu acho que é importante. Hoje, quem não está na internet não é visto, correto? Se você não é visto, você não é lembrado. Quando a pessoa pesquisar, ela não vai lembrar de você para poder resolver o problema dela. Só que a gente tem um porém. É importante que você entregue um bom tratamento para o seu paciente. Se você não entrega esse bom tratamento, a mesma ferramenta que ele usou para te conhecer, ele pode usar para te denegrir. Quantas clínicas vocês não conhecem que no Google tem notas ruins? Você acha que o paciente não olha isso quando ele vai procurar um tratamento? Tá? Se eu quando preciso de um médico, procuro, né? Quando eu preciso... Em que dentista você preferiria ir? Aquele que todo mundo está falando, que te dá atenção, que cuida de você, ou aqueles que o pessoal fala que é grosso, mal educado, prepotente? Eu prefiro ir no que é legal, que é gente boa. Bom, minha opinião, né? Talvez a minha opinião conte alguma coisa. Mas é isso que eu queria falar, sobre o gatilho mental da conversa. A gente tem que aprender a fechar a boca, olhar nos olhos do nosso paciente e escutar. É difícil? É difícil.
mas é treino. Você começa a treinar e você consegue perceber que conforme ele vai falando, você vê sinais e sintomas, né? Ele vai relatar o início de como começou aquela lesão, de como começou. O que acontece? Quando você consegue saber o início, você consegue depois evitar que ele tenha aquele novo problema. A gente não é só arrancador de dente, a gente é agente da saúde, a gente precisa trazer saúde para as pessoas. Então o gatilho mental da conversa é um gatilho que realmente causa muito envolvimento com os nossos pacientes, tá certo? Eu acho que vale muito a pena você parar 5 minutos e escutar o seu paciente, você vai perceber a diferença. Olha ele nos olhos e presta atenção, faz isso com o próximo paciente da tarde. Olha nos olhos e fala assim, doutor fulano de tal, como você tá? Olha ele nos olhos e presta atenção no que ele vai falar. Você vai perceber que alguns vão assustar. Por que, doutora? Né? Mas é muito bom, vale muito a pena, tá? E esse tipo de ferramenta ajuda a gente muito quando a gente precisa de algumas coisas do paciente. E eu não estou falando de fechar tratamento não, tá? Porque fechar tratamento depende de outros fatores, né? Ajuda fechar tratamento, mas depende de outros fatores. Mas eu estou falando de convencer um paciente de fazer um exame que talvez ele ache que não precise, porque ele não tem conhecimento técnico para saber que precisa, né? De repente pedir uma panorâmica, alguma coisa que o paciente precise, que a gente às vezes acha que ele não vai querer, mas gente, você não perguntou, o não você já tem, né? Eu sempre fui assim, cara de pau, o não eu já tenho. Eu vou lá e pergunto, tá? Se ele não quiser fazer, livre-arbítrio, ele pode procurar outro profissional. Mas ajuda muito. Eu percebi que depois que eu comecei a aplicar esses gatilhos, eu comecei a ter um retorno maior dos pacientes. Os pacientes começaram a fazer os exames que eu pedia. E isso me ajudou muito. Então eu queria deixar esse pequeno porém, porque eu não falei isso na aula 2, mas eu dei o caminho de como fazer.